Quantas vezes já teve esta sensação? Tenho tanta informação, só não tenho tempo para transformar tudo isto em conhecimento. Relatórios, PDFs, notas de reuniões, políticas internas, briefings, estudos, propostas. Tudo isto se acumula. E depois o que é que acontece? Quando finalmente precisamos de alguma coisa, não o encontramos, ou então quando encontramos já é tarde demais. Hoje trago-lhe uma ferramenta que mudou o jogo para mim e que tem sido uma ferramenta de todos os dias. Falo-lhe do Notebook LM da Google. Não é um chat, não é mais uma ferramenta, é para mim um sistema para trabalhar com as minhas fontes, com os meus recursos. E com uma funcionalidade que muita gente subestima, mas que irei, ao longo deste episódio, falar e que transforma os documentos em conversas muito maravilhosas com a ferramenta e mesmo até fora dela. No episódio de hoje vai perceber quando é que o Notebook LM faz mais sentido do que o ChatGPT, como é que se cria essa clareza aqui a partir destes documentos e o que é que deve fazer para ir mantendo controle e privacidade. Seja mais uma vez bem-vindo ao Fala LinkedIn, que esteve na última semana de descanso aqui para a recuperação do pessoal. Eu sou o Pedro Caramês e ao longo dos anos as pessoas me têm conhecido do processo todo do processo, melhor, da área do LinkedIn, produtividade, transformação digital. Tenho muito tido a felicidade de ajudar pessoas e empresas a trabalhar melhor com recursos de ferramentas digitais e agora também com esta explosão da inteligência artificial. Claro, com objetivos óbvios e evidentes. O foco em resultados. Algo que possa trazer às pessoas valor acrescentado. E dentro destes contextos é exatamente essa a motivação que me traz todas as semanas a este espaço, trazer menos confusão, mais clareza e mais execução. Este é já o episódio 279. E se estivermos aqui nos episódios anteriores, hoje damos um passo aqui importante. Quando é que o seu problema não é pedir melhor, mas é sim lidar com tanta informação, num contexto e num palavrão que hoje é muitas vezes ouvido de infoobesidade. O profissional moderno hoje vive nesta contradição. Tem acesso a mais informação do que nunca, mas tem cada vez menos tempo para a processar. Isto acontece em todas as áreas: marketing, vendas, recursos humanos, áreas da consultoria, da investigação, produtos, finanças, enfim, até os próprios estudantes. E aqui que entra estas distinções importantes. O ChatGPT, na sua excelência para gerar e transformar texto, mas quando a dor é associada a um volume e uma sobrecarga de páginas para ler e para interpretar, é preciso uma ferramenta que, de alguma forma, vá trabalhar justamente essas mesmas fontes com citações, até com referências específicas e até com rastreabilidade de onde é que ele foi buscar essas informações. É precisamente aqui que o Notebook LM foi desenhado para fazer. Trabalhar com documentos e fontes que nós fornecemos, nós utilizadores, e devolver respostas com base nesse mesmo material. O Notebook LM é, assim, em linhas muito gerais, algo do estilo. Ou seja, pense neste Notebook LM como um caderno inteligente onde colocamos todas as nossas fontes. E depois temos a chance de colocar questões como se estivéssemos a conversar com um analista qualquer. A diferença crítica é esta: em vez de responder tudo, de todo lado, o notebook concentra apenas e só as respostas àquilo que está associado a cada um dos cadernos ou blocos de notas. Isto resolve três grandes dores: o encontrarmos a informação rapidamente, o resumirmos sem perder rigor e aqui o criarmos depois também outputs muito úteis aqui, que iremos aqui já falar de seguida também sobre eles. Vamos ser honestos, todas as IAs erram e ainda têm algum nível de alucinação. Mas aqui a diferença do notebook é que ele foi pensado para ancorar respostas nas fontes que adicionamos. Ou seja, se essas fontes não introduzem respostas para isso, ele não as consegue encontrar. E o próprio produto, neste caso, enfatiza muito esta lógica de privacidade e controle. As fontes ficam privadas, a menos que escolha partilhá-las com outros utilizadores. Um dos benefícios ou funcionalidades do próprio notebook. E há orientações também claras sobre o uso destes mesmos dados. Traduções para o dia a dia, na minha opinião.
Menos achismos, mais isto está na página na X, naquele documento Y. E para quem trabalha com informação sensível, esta rastreabilidade muda tudo. Auditorias, compliance, políticas, relatórios financeiros, documentos, documentação de produto, propostas de clientes, é fácil identificarmos todas estas áreas. Mas dentro deste contexto e dentro desta operação que hoje acabamos por demonstrar aqui, são vários os modelos de, neste caso, de uso. Não é? Vou-lhe dar aqui alguns cenários. Por exemplo, no caso número 1, o caso de um consultor, por exemplo, que tem vários documentos. Atas, e-mails convertidos para documentos, relatórios intermédios, requisitos. E em vez de perder uma hora inteira a procurar informações sobre isto, basta que nesse mesmo bloco de notas coloque as várias questões. Quais foram as 5 decisões mais importantes que tomamos nas últimas 2 semanas? Que riscos é que ainda não têm mitigação? Ou até mesmo o resumo do projeto em 10 bullet points para poder enviar a um outro utilizador. Já na área de marketing, posso aqui também incluir blocos de notas que refletem, por exemplo, relatórios de campanhas, pesquisa ou investigação, entrevistas ou outras, e conseguirmos, mais uma vez, interpelar estas fontes com perguntas sobre que insights é que mais justificam o próximo investimento, ou até a criação de uma área de perguntas mais frequentes, ou até a vontade para gerar um briefing com mensagens claras aqui. Na área de marketing é hoje muito comum os utilizadores também levarem a cabo dinâmicas de otimização, portanto, de SEO, de otimização de artigos e de sites em termos de palavras-chave relevantes, e até a produção de, muitas das vezes, de landing pages para determinadas campanhas ou projetos. No caso número 3, a área dos recursos humanos, onde, neste caso aqui, o utilizador dispõe de políticas internas, manual de conduta, perguntas e respostas dos benefícios, guias de ferramentas, permitindo que esse bloco de notas possa responder de forma oportuna e rápida para tudo isso. E, neste contexto, por exemplo, até do onboarding, poder-se criar hoje projetos, ou neste caso blocos de notas, especificamente orientados para os novos colaboradores. A lógica é sempre a mesma. Menos leitura, mais síntese verificada, aqui com base nos dados que foram ancorados previamente. Bom, há entre várias das opções que o notebook tem à disposição dos utilizadores, para além da conversa que se estabelece, do chat que estabelece dentro de cada bloco de notas, o notebook LM confere, em muitas das situações, a opção para, neste caso em concreto, para tratar esses mesmos dados de várias formas diferentes. E aqui aparecem várias outputs, portanto, várias formas de extrair esses mesmos dados, para além do texto. E uma das funcionalidades que dá muita vontade de usar são exatamente os áudios. Ou seja, o notebook consegue gerar uma conversa em áudio sobre as nossas fontes, uma espécie de podcast até. E isto tem, naturalmente, aqui ótimas formas de podermos melhor aprender, seja quando estamos em movimento, quando queremos uma passagem rápida antes de aprofundar, ou quando precisamos transformar esta leitura num outro modelo de compreensão. Há, neste caso aqui, também uma enorme vantagem, é que o notebook permite trabalhar com múltiplas línguas, incluindo o português, o que reduz também a fricção entre equipas e até mesmo formação. Bom, mas há um outro fator também relevante, e este fator é um dos temas sensíveis, que é se posso ou não colocar aqui os meus documentos. O que está documentado nas páginas oficiais é que existem princípios de privacidade e segurança. A política de dados refere que o conteúdo não é usado para treinar o notebook, exceto em situações específicas como feedback que o utilizador decida enviar. E aí sim, ele terá revisão humana. O que eu recomendo como boas práticas é evitar colocar dados pessoais desnecessários, a anonimização quando possível e a criação de cadernos por projeto ou cliente com regras muito claras. Isto é produtividade com responsabilidade. Portanto, vou deixar-lhe 5 notas concretas, 5 ações concretas para começar hoje a utilizar o Notebook LM. 1. Crie um caderno por objetivo, não por pasta, por objetivo. Adicione 3 a 7 fontes antes de começar o início das perguntas. Faça questões que pedem estrutura. E peça sempre citações quando a decisão for muito importante. E depois, utilize os áudios como uma primeira leitura, entre aspas.
Bom, se tudo o que eu disse aqui o suscitou com uma vontade de conhecer ainda mais sobre isto, então, e se eu lhe disser que no dia 3 de março, pelas de 14h30 às 17h30, irei dar um workshop online e ao vivo para dominar este notebook LM, com foco em produtividade, mostrando exatamente como é que na sua área de atividade pode tirar proveito do notebook. O investimento é de 42 euros, as vagas estão limitadas, nós colocamos aqui o link no chat para que vocês, ou nas notas deste podcast, para que possa aceder a ele. Ok? Se este episódio trouxe boas ideias, vou convidá-lo a seguir-me aqui pelo LinkedIn, onde partilho habitualmente muitos exemplos sobre esta matéria, subscrever o Fala LinkedIn, se ainda não o fez, e claro, juntar-se a mim no dia 3 de março, a partir das 2h30, para esta atividade. Grato, voltamos a ver-nos para a semana.